Estamos aqui para mais um episódio do Além do Tatame com um convidado especial, mais que especial, né? Meu amigo Roger Gracie. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui no Além do Tatame, Roger. E começar com uma pergunta que eu acho que muita gente já deve ter feito essa pergunta e deve se imaginar, né? Como é que é ter nascido na família Gracie? Eu acho que é aquela sensação de nascer dentro do tatame, né? Desde criancinha, quando você já está engateando, as suas lembranças, você engateia dentro do tatame. De repente você olha para cima, um monte de gente com kimono andando para um lado e para o outro, se embolando. Acho que essa que é a impressão de nascer um Gracie, né? Acho que a presença do tatame, da luta, é muito forte desde que a gente nasce. Não, realmente é diferenciado mesmo, porque aquilo, né? O jiu-jitsu, ele é uma ferramenta, cara, que ele te ajuda a lidar muito bem com a resiliência, né? Eu digo que qualquer ser humano que tem a oportunidade de aprender o jiu-jitsu, ele já é um ser já diferenciado, porque ele aprende, né? Ele te ensina esse passo a passo ali da resiliência. E a partir do momento que você tem essa ferramenta em casa, que você tem esse tipo de educação, você se torna um ser humano mais forte para o mundo, né? Então é bem curioso, né? Sim, mas vem cá, você sempre sofreu uma pressão por ser Gracie ou foi uma questão de você ou da família, nessa pressãozinha que supostamente você possa ter tido? Pressão sempre tem, eu acho que uma pressão maior vem de fora da família do que de dentro, para falar a verdade. Uhum. Eu nunca senti pressão da minha família, em momento nenhum, para ser lutador, para lutar. E nunca chegou ali para... Não. Eu acho que a pressão que eu senti era muito fora. Os amigos do meu pai, os meus amigos, todo mundo que não fora do tatame, que não é do mundo da luta, eles esperam, como eles estão do lado de fora, eles têm uma visão diferente da família, do que acontece dentro. Sim. E das pessoas da família. Sim. Então eles já acham que todo Gracie treina todo dia, desde que nasce. Sim. Então a pergunta que eu mais escutava quando criança: e aí, tá treinando? E aí, você treina? Como é que tá? Pô, tá campeão, deve ser duro pra caramba. Sim. Eu acho que isso que eu mais lembro de ouvir quando criança. Então acho que essa pressão veio muito de fora, não dentro da família. Muito não. Sim, mas na questão também de você ter um pai já faixa preta, já reconhecido no mercado e tudo mais, no tatame e tudo mais, como é que foi essa eu acho situação, que essa relação? Nesse sentido, apesar do meu pai também ser faixa preta, do Rolls, um dos 5 que o Rolls deu a preta, eu acho que se eu tivesse um pai Gracie, a pressão ia ser maior do que tendo um pai não Gracie, né? Sim. Então, acho que nesse sentido, em relação à pressão, eu acho que é menos, porque o meu pai não é Gracie, minha mãe que é Gracie. Sim. Então, a pressão veio mais da família, né? Uhum. Então, Entendi. E quando foi, como é que te apresentaram o jiu-jitsu? Embora você tenha nascido, né, dentro da família, né? Fazia parte da educação, da família e tudo. Como é que você... Quando é que você sentiu essa pressão? Dessa vez o jiu-jitsu foi apresentado para mim? Tipo... Não, acho que, assim, a minha primeira lembrança do jiu-jitsu, de treinando, eu era criança, acho que na academia do meu tio Hillion, com meus primos, no tatame e outras crianças, na aula de criança, né? Acho que esse primeiro contato com o jiu-jitsu que eu lembro foi esse. Meus pais me levando para treinar no Hillion, na turma de criança, tinha vários primos meus treinando também. E dali começou. Não, porque eu lembro assim da época, né, que eu comecei a treinar e eu conheci o Kyron, né? Nessa época eu lembro que ele já tinha uma pressão muito grande, porque ele era o filho do presidente da confederação, então, eu vi o Kyron nas competições, cara, o cara parecia você chegando, basicamente, o Kyron tinha o quê? Seus 10, 11 anos,
Então eu via que ele tinha uma pressão ali, né? Uma coisa, ele passava os professores, é o filho do Carlos, é o filho do Carlos. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Dessa responsabilidade, né? Você sentiu isso, então, pelo que você falou, foi uma coisa mais natural, né? Eu acho que no meu lado eu tinha zero pressão, porque o Cairo sentia muita pressão por ser o filho do Carlinhos. Eu tinha pressão de ser o filho da Reila. Assim, apesar, sabe, da minha mãe... Ser uma mulher. Ser todo o mérito dele, mas dentro do mundo da luta, é a mulher. Então, acho que pelo fato da minha mãe ser Gracie, a expectativa é muito menor. Porque acho que a expectativa é de você seguir o caminho do teu pai, né? O que o teu pai faz. Como a minha mãe não lutava, não tinha essa pressão. Apesar do meu pai lutar também, mas... quando o Hollis morreu, meu pai meio que se afastou muito do jiu-jitsu. Então eu cresci e o meu pai não fazia mais muito parte ativo do mundo do jiu-jitsu. Ele meio que parou de treinar um pouco, ficou uma época afastado. Depois que ele começou a voltar um pouco, mas demorou muito tempo. Então eu não cresci com essa figura do meu pai presente no mundo da luta muito. Entendi. O Maurício é um casca grossa, para quem não conhece aí, um dos primeiros faixas pretas do Hollis Gracie, galera. Então, meu pai na época dele era um terror, isso aí todo mundo fala e continuou sendo um terror até depois quando... até mais velho, até hoje. Até hoje, eu passei por essa. Garotada. Eu passei por essa. Já vi meu pai amassar muita gente. Desavisado, dá até pena. O famoso joelho na barriga do Maurição, meu irmão. Pegar aquele Coroline. Pô, a passagem dele que ele dá o triângulo, o negócio é que vai pegar, ele cai do lado. Porra, cara, isso aí aprendi com o velho, sabia? Ele ficava ali com a mãozinha pra trás, quando ia dar o bote, val. Isso é clássico. Isso o Roger aprendeu com ele também. Fez muita vítima aí no jiu-jitsu. Mas eu nunca consegui fazer bem igual a ele, não. Já tem. Esse é muito time. É técnica. Cara. Também. Mas não, porque eu já treinei com muita gente que faz a mesma coisa. Dá o triângulo para passar. Muito cara grande. E todos tem um fator grosseria junto. O nego meio que dá o triângulo e o nego vai vir te amassando. Meu pai não. Ele tem uns detalhes técnicos que fazem ser diferenciado do que ele faz. Entendi. Tanto é que eu sou confiante de atacar o triângulo com todo mundo, menos ele. Se eu atacar o meu pai no triângulo, eu no meu top, no auge, faixa preta, 10 vezes campeão mundial, se eu tentasse pegar o triângulo e passar a minha guarda. Olha só. Era o único que eu não ia. Que eu sabia que ia ser difícil pegar. Engraçado, né? Como é que o básico, às vezes, bem feito, realmente porque funciona. ele realmente fazia de uma maneira super eficiente tecnicamente. Sim. Eu nunca vi ninguém fazendo tecnicamente. Sim. Ele tem detalhes técnicos que não te permitem fechar o triângulo. Os outros é meio que na briga. Sim, porque são detalhezinhos que é posicionamento de corpo, né? Bota a mão por dentro, vai dar um triângulo e nego... Aí fica aquela briga de pega, não pega, amassa, não amassa, fica ali. Controle de quadril e tudo mais. E como é que você foi parar lá na escola do Carlinhos? Minha mãe te levou para lá? Minha mãe se mudou para Barra. Aí era praticamente a única academia Gracie. Uma consequência, lá. né? Eu me mudei para lá porque minha mãe se mudou para Barra. Eu morava na Zona Sul, sempre treinava na Zona Sul. Então eu comecei a treinar ali na Gracie Barra, quando ela se mudou ali pro Largo da Barra. E automaticamente era a academia do lado da casa dela. Sim, e tu sentiu muita diferença lá do Hillian pro Carlinhos? Cara, eu tava treinando muito pouco até ir lá, muito pouco. Sim. Porque lá na Zona Sul não tinha mais ninguém. Eu treinava com o Hillian, aí o Hillian foi pro Sul. Aí fiquei treinando com o Renzo foi para Nova York. Aí tinha uma época que eu fazia judô. Sim. Ali na ABB, na Lagoa. Meu pai estava morando com meu pai essa época, ali no Leblon. E eles não queriam muito, minha mãe mais, que eu treinasse em qualquer outra academia que não fosse Gracie. Eu até já dei uns treinos no Gigi Paiva, no Jacaré, quando era na Master. Gigi Paiva não, Jacaré na Master. Mas ela foi contra, ela não queria. Então não tinha outra para eu ir. Meio que uma tradição, né? Porque falou, pô, eu vou me apegar numa academia que não é Gracie, ou um professor que não é Gracie, né?
Então ela foi meio contra. Aí eu comecei a fazer judô, perto da casa do meu pai. E naquela época também não levava, sabe, para mim, não estava levando muito a sério, então para mim não fazia diferença. Sim. Gostava de treinar, o judô era legal. Aí fiquei ali, aí ela se mudou para Barra. Aí eu, automaticamente, agora tem a Academia Gracie do lado, e comecei a treinar lá. Ah, legal. E, Roger, que momento assim que te levou, que você teve esse feeling de treinar e falar, pô, eu vou ser campeão e se tornar o que você é hoje? Porque, pô, todo mundo quer essa fórmula do sucesso, né? Então, qual foi o momento assim que... O que me trouxe para o mundo da luta mesmo foi quando eu fui passar férias com meu tio Hillion, no sul, em Florianópolis. Então, lá que ele me incentivou, botou uma pilha. Eu estava meio fora de forma, meio gordinho. E, pô, faixa amarela, treinava, só tomava massa na academia. Eu era na parte mais baixa dos duros. Aí chegou lá, pô, meu primo Rolly estava lá. E aí ele, pô, me deu maior incentivo, me botava para treinar, dieta. Aí eu já voltei pro Rio diferente, já motivado a treinar. Aí dali comecei a treinar regularmente direto. Aí que voltei, quis voltar pro sul para morar com ele. Aí voltei, fiquei lá com ele, com meu tio Crowley, quase um ano. Aí dali nunca mais parei. Essa época o Hollis morava com o Hillion? O Hollis morou com o Hillion há alguns anos. Aí quando eu fui para lá, foi quando o Hollis estava indo embora. Que quando eu fui de férias, fiquei lá de férias, o Hollis estava lá. E quando eu voltei para morar, o Hollis já não estava mais. Ele já tinha ido para a América. Ah, tá. Aí ele foi lá para Miami morar com a mãe. Aí ele foi, acho que abriu uma academia para ir lá. Ficou lá com a mãe dele, o Igor estava lá também. Porque eu sempre confundo. Então a época da confederação foi depois? Foi depois. Que essa época eu tinha 15 anos quando eu fui morar no sul. Entendi. Eu fiquei lá dos 15 aos 16, aí eu vim para o Rio. Foi quando eu já comecei a treinar direto, aí quando o Igor veio para a Confedera. Parada aqui dos bastidores. Aquela casinha. Exatamente. E por que eu perguntei isso? Eu lembro da época, você falando, pô, Hollis, porra, até preguiçoso, bicho, vamos treinar, vai treinar não. Aí eu lembro de você falando, pô, tu me motivou, tipo, algo do tipo assim, botou uma pilha, me incentivou para eu treinar. E, pô, agora tá aí de corpo mole, então eu lembro de um e puxando o outro. O jogo virou. E eu lembro dessas cenas assim. Muito maneiro. O Hollis sempre foi um pouco preguiçoso. Mas era duro. É duro, na verdade. Sempre foi, muito. E, Roger, como você já foi um campeão e tudo mais, o que você acha que uma pessoa precisa para ser boa de jiu-jitsu? E se assim ela quiser também um campeão? Cara, determinação. Querer, né? Querer. E é a persistência. Assim, não tem segredo. Acho que as pessoas ficam esperando uma equação milaborante, como é que vão fazer eles serem campeões em qualquer coisa na vida. Sim. Eu acho que não tem fórmula. Quer dizer, tem. É só não desistir. Um protocolozinho básico, mas cada um faz. Quanto mais você treina, é só você se dedicar até você conseguir alcançar seus objetivos. O que acontece, as pessoas desistem. Sim. As pessoas não conseguem lidar com a derrota. Sim. E com o tempo, elas se frustram ao longo do caminho. Porque o tempo é irrelevante. Assim, quanto tempo vai te levar para você alcançar o teu objetivo, é o tempo que vai o tempo que vai que levar até você chegar lá, não importa o tempo. Se você está determinado, o tempo é o de menos. Se você está determinado, o tempo é o de menos. É só você persistir naquilo que você quer e não desistir. Sim. Acho que não tem... isso aí é o que mais acontece. Quantas vezes você vê um cara que não leva jeito nenhum para a luta, todo descoordenado, meu irmão, o cara daqui a pouco tá duro pra caramba campeão. Como que esse cara chegou lá? Sim. É a pura determinação, força de vontade e mesmo a dedicação de todo dia estar ali treinando, melhorando, passo a passo, um dia chega lá.
Sim. Cara, isso daí é surreal, né? Porque todo mundo só vê não vê os bastidores. Exato. E, Roger, eu lembro de você indo para Londres, eu lembro bem dessa época. E como é que você conseguiu conciliar a sua vida de professor com competidor? Acho que você já até falou um pouco disso, né? Estímulo do teu pai, dele te colocar para treinar com os caras, enfim. Cara, eu sempre priorizei a minha vida de atleta. Então, eu abri minha academia, eu era bem novo, eu fui para lá com 20, eu tinha 21. Então, mas eu sempre dei prioridade à vida de atleta. Se eu tivesse que botar alguém para dar aula no meu lugar e esquecer da academia 100% só treinar, eu fazia isso. Mas, desde criança, eu sempre, uma coisa que era muito importante, que eu sempre escutei, da minha família, até fora também, para você melhorar tecnicamente, você tem que dar aula, que é a pura verdade. Sim. Então, eu comecei a dar aula desde jovem, e isso, então eu sabia que parte da minha formação eu tinha continuado dando aula. Então, isso me ajudou muito. Então, só que você, assim, a prioridade que você dá, a prioridade sempre foi treinar, sim, ser atleta. Mas eu dava aula. Então, aí eu me aprimorei muito tecnicamente dando aula. Então, para mim, assim, foi fácil, na real. Eu tinha uma pessoa que me ajudava na academia e, naquela época, eram 3 aulas por dia. Tranquilo. 3 aulas por dia é fácil, pô. De repente, aí abriu a 4ª. 4 aulas por dia, com 20 anos. Você dá 10 e ainda treina, pô. Sabe? Então, isso eu viajava, não tinha objetivo quando eu abri a academia. Falei, tenho que fazer isso aqui, uma academia de sucesso para ganhar dinheiro e tem que estar tudo 100% organizado. Meu irmão, abri a academia... O foco não era esse? Meu irmão, moda Brasil, pô. Londres. Meu irmão, assim, tinha a organização básica, sabe, eu tinha que pagar o aluguel, o espaço, pagar as contas de luz, mas, assim, o custo não era tão alto. E pelo fato da gente já ter um histórico lá de dar aula, a gente sempre ia, meu pai, eu. Então a gente já começou com alguns alunos, não começamos do zero. Uhum. Então na hora que eu fui para lá e já abri a academia, então eu já abri uma academia... Já entrando alguma coisa. Então já se pagando e ganhando lucro. Sim. Então era fácil. Eu pagava um professor para me ajudar. Ele ganhava um salário legal e botava uma aluna para ajudar na recepção, uhum, e pronto, pô. Era fácil. Então, se eu precisasse me ausentar, o que eu fazia naquela época, 2 meses eu vinha para o Brasil para treinar, para competir os campeonatos, eles ficavam lá tocando a academia. Pô. Eu confiava neles, não tinha problema nenhum, uhum, sabe, nesse sentido, e é fácil. Aí ficava aqui treinando e tudo ótimo. Sim. Mas você tocou num ponto assim crucial, assim, que eu vejo que muita gente tem que focar, óbvio, em competir, mas acaba pecando exatamente porque eu lembro de você chegando, todo mundo pergunta, caramba, o Roger voltou mais duro, como é que pode? Ele só está treinando com faixa branca. Como é que é isso? Como é que pode? Então era algo que todo mundo se perguntava, né? Todo mundo ficava perguntando, não é possível, o Roger ele só está treinando com faixa branca. Ninguém nunca entendia quando eu viajava, voltava mais duro. Era quando eu ia visitar o meu pai, que eu ficava lá 2 meses, 1 mês e meio, voltava muito mais duro. Todo ano era isso. E quando eu me mudei para Londres, eu ficava lá, não tinha ninguém para treinar. Eu treinava com o Braulio uma vez na semana, quando a gente se encontrava, e com os alunos faixa azul, tinha um roxa, não tinha nenhum marrom. E, voltava muito mais dura, que a gente sabe, é como você treina para desenvolver a sua técnica. São pequenos detalhes que você vai fazendo de forma repetitiva. Exatamente, me vai desenvolvendo os detalhes. Sim, era o treino sempre visando, melhorando a técnica. Sim. Então, meu irmão, para quem quer ser competidor de alto nível, aprenda a dar aula, foque nisso aí, que eu vejo que muita gente está só preocupada em evoluir e não
pega nesse pequeno detalhe aí. Exatamente. E de uma certa maneira também De vai uma ajudar certa- também o professor, Exatamente. né? Não vai ver também, não vai depender de patrocínio. Isso Entendeu? financeiramente, Acho que né, ser autônomo, basicamente, ser independente. Patrocínio é bônus. Entendeu? Depois, bem lá depois. Exatamente, é o que vem além, né? Exatamente. E Roger, já falando nessa questão de detalhes, de técnicas básicas e tudo mais, para você, o jiu-jitsu é fácil ou difícil? Não. eu fiz até uma camisa. Né? Eu ia lembrar né, disso. Eu ia lembrar disso. Essa famosa Justamente camisa. por isso. Essa famosa camisa. Cara, Se vira aí. cara, nada na vida é fácil. Sim. Nada, né? Tudo que você quer construir na sua vida é difícil, óbvio. Eu acho que as pessoas tendem a complicar um pouco, da mesma forma o jiu-jitsu. Eu acho que o caminho é simples, difícil é você conseguir fazer, né? Uhum. Então, acho que eu sempre tive uma direção simples no jiu-jitsu. Só aplicar isso que é difícil. Sim. Então, não é que o jiu-jitsu é fácil. Eu acho que se você analisar friamente, é simples. Sim. Só que é dificílimo você Sim. conseguir. Vendo de fora a mecânica é fácil. Exatamente. Você, um estrangulamento X de gola. da gola na montada é super simples. Pô. Uma criança consegue efetuar, sabe, a mecânica técnica perfeitamente igual qualquer adulto. Agora, realizar aquele movimento com o oponente resistindo é dificílimo. Se manter na montada até você conseguir finalizar. Então, nesse sentido, você efetuar o movimento é muito difícil. O movimento técnico é fácil. Qualquer movimento técnico do jiu-jitsu é simples, bem fácil. As 10 técnicas básicas. Agora, efetuar que é difícil, né? Porque... A aplicação que é difícil. Sim, é porque eu tenho uma linha de raciocínio, não sei se você concorda, aonde, digamos, o básico realmente funciona, mas a pessoa que não consegue aplicar o básico começa, digamos assim, a aplicar as técnicas avançadas que vai levar no mesmo caminho ali, que a básica levaria. Então, tu acredita então que o cara que não consegue começa a criar variações, talvez um pouco complexas, uma questão talvez física dele que ele consegue, ou só ele consegue, para aplicar ali aquela situação. Ele começa a usar os atributos físicos próprios para conseguir efetuar aquela técnica que ele não está conseguindo daquela maneira simples, né? Sim. Aí a pessoa começa a buscar outros caminhos. Sim. Acho que isso que vem a complicação de um movimento, digamos assim, né? E assim, complicação que muitas vezes você se aprimora, você adiciona movimentos efetivos de aplicação para melhorar. Isso aí que é a evolução do esporte, né? Então, você aplicar uma coisa simples que o outro sabe exatamente como, sabe, a aplicação daquele movimento que é difícil. É onde você precisa também buscar outros caminhos. O básico que é difícil aplicar contra um oponente experiente, exatamente. Sim. Fazer o... Ah, tá bom, tu vai fazer isso. Parece que tu tá telegrafando. São coisas que só o Roger consegue fazer. Se tu for fazer isso, o cara tá de sacanagem. Sim. Aí, Roger, cara, eu acho que muitos professores se perguntam isso, cara. Qual é a melhor metodologia que você acha, assim, que você vê mais adequada? Você divide por idade, por sexo, enfim. Qual é a melhor metodologia para que você acha que essas pessoas tenham essa absorção dessa informação que o professor possa dar? Assim? Olha, é difícil você determinar qual a melhor metodologia, né? Eu acho que tem várias que dão muito certo. Eu acho que certas coisas são importantes independente da metodologia que você tem dentro da sua academia, mas é o separar por níveis, não por sexo, por níveis. O cara que está iniciando não vai treinar numa classe que os faixa pretas treinam, né? Ele tem que estar rodeado de pessoas do nível dele. Então, por exemplo, lá na academia tem
3 níveis. Tem o básico, o intermediário e o avançado. Então, o cara que entra, ele fica naquela aula básica, que é só aula de faixa branca. O intermediário é para o faixa branca avançado, o azul, e a aula avançada é do azul avançado até a preta. Sim. Então, isso é super importante separar, porque você nivela o treino da academia, né? O cara que está começando não vai ser esfregado, não vai tomar a surra do faixa preta, né? Então, isso é importante. Em relação a separar por sexo, eu acho que é assim, eu tenho 2 aulas por semana feminina, mas eu tenho 100 aulas mistas. Então, se tem mulheres que preferem só treinar com mulher, tem uma aula só para elas, mas que normalmente não é o caso. A mulher gosta de, sabe, né? No jiu-jitsu não tem sexo, né? Porque do mesmo jeito que você pode olhar estranho um homem treinando com uma mulher, você pode olhar um estranho 2 homens se treinando com si. Então não faz diferença. Então não tem sexo dentro do jiu-jitsu. É mais, de repente, mulher é fisicamente mais fraca que o homem. Então, se o homem puxar muito o ritmo, acelerar no treino, a mulher, não consegue acompanhar. Por isso que, às vezes, tem mulheres que preferem treinar com mulher. E por alguns outros motivos. Mas é pouco. Acho que, assim, como eu falei, não existe sexo dentro do jiu-jitsu. Eu acho que você pode ver da maneira que você quiser, mas é estranho para todos os lados se você quiser botar estranheza no que você está olhando. Eu acho que aqui a galera, o leigo que nunca treinou jiu-jitsu, ele chega com medo na academia de jiu-jitsu, exatamente por essa falta de informação em relação... tem muito aquela cultura, treina ali com montanha. Ele acha que ele é a faixa branca, ele vai chegar e vai vir um cara, meu irmão, do tamanho do Roger, por exemplo, e vai treinar com ele. Então, a galera, o leigo tem um pouco ainda desse medo, mas isso tá mudando, né? Graças a Deus, né? E eu vejo quem vive do jiu-jitsu e leva exatamente essa metodologia de fazer o trabalho certo, eu acho que tá mudando essa visão em relação exatamente sobre essas questões do mas isso sempre vai ter, né? Assim, o medo de que você nunca fez uma arte marcial, essa preocupação de você entrar numa academia e começar a praticar arte marcial, todo mundo vai ter. Assim, a maioria das pessoas, porque você está entrando num ambiente que você não é familiar e você está entrando num ambiente de luta. Então, teoricamente, você fala, eu vou ter que lutar. Então, assim, se você não sabe lutar, você fala, vou ter que lutar com pessoas experientes, fala, caraca, vou apanhar. Assim, é óbvio, eu não sei fazer nada. Vou entrar na academia para aprender, até eu aprender eu estou apanhando. Então, todo mundo tem essa preocupação de quando você entra em qualquer academia de arte marcial. É normal, isso aí você vai ter. O que é comum acontecer, né, aí chega, então eu não posso me machucar. Aí no caso eu respondo, eu também não, como é que eu vou dar aula? Ninguém quer, na verdade. Ninguém quer machucar. Então isso é uma das coisas que também não. Eu também, é isso que costuma acontecer direto, mas o medo é natural, né? Então não tem jeito. Mas... Eu acho que é uma questão também até de estrutura também da escola, do número de alunos, né? Quanto mais alunos, mais, digamos assim, você tem que regimentar as aulas, né? Claro, sim. Acho que ajuda bastante. Sim. Mas, então, isso que é interessante também. Então, por exemplo, nessa questão que o Kleber falou de não se machucar, você acha que a defesa pessoal, né? Que para mim existe aquela defesa pessoal basiquinha, como se fosse uma introdutória, e a coisa vai evoluindo ali, né? Você acha que ela é somente para iniciante ou para o praticante em toda a jornada dele ali no Não, acho que uma vez que você sabe o fundamento, a básica da defesa pessoal, você não precisa ficar reaprendendo isso ao longo do caminho. Eu acho que a luta em si te ensina a se defender. Sim. Assim, sabe? Acho que você pega um faixa preta de jiu-jitsu, ele vai ter, se ele nunca aprendeu nada de defesa pessoal especificamente, só se ele aprender
o jiu-jitsu esportivo, ele vai ter uma noção de defesa. Isso aí não tem dúvida. De distância, ele vai saber que tem que agarrar, ele vai saber que se ele ficar a distância que ele precisa para não tomar, para não apanhar do adversário, isso aí ele aprende na prática diária, sem fazer defesa pessoal específica nenhuma. Eu acho que isso é importante para o principiante que ele está começando. Então isso é a segurança maior que a pessoa aprende quando ele entra numa academia de jiu-jitsu. Ele, assim, a primeira coisa que você deveria aprender é saber como é que você se defende de alguém te atacando. Sim. E dali vai para frente, entendeu? Sim. Acho que é importante, muito importante no começo. Sim. Assim, é importante lá para frente também, claro, Sim. mas assim, a importância maior é para aquele cara que está começando. Porque eu acho que para mim que o jiu-jitsu esportivo, ele serve mais, aprende a se defender sim, como você falou, mas ele ajuda também a criar uma mentalidade de combate. Sem soco, sem chute, sem cotovela, sem os golpes traumáticos. Mas ajuda, porque, de uma certa maneira, o seu oponente quer basicamente arrancar a tua cabeça. Ele não vai te causar nenhum trauma, mas ele quer ali te apertar. Né? E um agressor na rua talvez queira o mesmo motivo, mas talvez pior. Mas pelo menos cria uma mentalidade sem você se machucar. Você está constantemente ali, diariamente, criando uma mentalidade de defesa, né? De saber combater com outro oponente que está fazendo ali uma força contrária à sua. Sim. Né? Ô, Roger, qual foi a tua graduação assim, mais difícil da tua jornada? Tu fala, agora, meu irmão, a responsabilidade chegou. Agora eu senti o peso aqui dessa faixa. Acho que assim, o peso maior é sempre a preta, né? A faixa preta. Acho que isso não tem comparação com as outras faixas. Então, acho que é o ponto profissional do atleta de jiu-jitsu quando ganha a preta. Até lá, você está amador. Ganhou a preta, agora você está com a elite, com os melhores. Até a marrom, você está com o time B. Roxa, time C. Azul, time D. Só que o preta, aí você agora está com os melhores, né? Então, é a faixa preta, com certeza. Então, no meio do caminho, então, não sentiu aquela pressão, né? Tem gente que fica nessa cobrança. Né? Assim, pressão não. Pressão não. Foi automático, assim, foi só foi indo. Só foi indo. Tô aqui. Cheguei. Porque infelizmente cheguei, galera. Infelizmente para vocês, mas felizmente para mim. Porque essa pressão nunca foi porque tava assim, pressão na roxa, não é nem preta. Por que tá sentindo pressão na roxa? Que pressão é essa? Você tá no time D. Sim. Tá preocupado agora? Tá no caminho chegar ainda. No time A, te esquece. Sabe? Se você tá nessa pressão ganhando na roxa, chegar na faixa preta, a pressão vai ser muito grande no teu ombro, você não vai conseguir sobressair. Então, não tem, assim, não tem pressão nas outras faixas, até na preta. Agora, na preta, sim. Na preta, fala, caraca, agora eu vou me testar contra os melhores. Sim. Aí tem. Exatamente, é o caminho ali. Agora cheguei, meu irmão. Mano. Segura a pressão aí. Sim, é uma coisa também que eu falo pros meus alunos, principalmente a molecada, né, que tá muito iludida, né, preciso ser isso, preciso ser aquilo. Eu falei, cara, se você ganhar ou perder, não importa. O que vai realmente importar, se assim você quiser, é na preta. Claro. O resto é aprendizado. Não tem como. E, eu nunca senti pressão nenhuma também, porque, na Gracie Barra, desde a faixa azul, eu já treinava com preta campeão mundial. Sim. Então, que adversário que vai ser mais duro que aquele preto que acabou de ser campeão mundial? Porra, peso absoluto. Naquela época Vou me preocupar com esse faixa roxa na minha frente? Eu treino todo dia com, o preto casca grossa, toma esfrega dele, meu irmão, mó guerra. Meu irmão, isso aqui é fácil. E era quase também naquela época também era uma honra, né? Era um cantinho nosso ali. E se você fosse chamado pro cantinho dele, eu falei, meu, alguma coisa eu tô sendo aqui de interessante para eles. Era a novidade da semana. Era engraçado. Isso mesmo. Agora, qual foi a técnica, o conceito técnico que você demorou mais a entender para poder aplicar realmente ali com perfeição, por mais que isso seja uma utopia? Não sei, não tem um em si, não. Nunca parou. É evolução em geral, porque eu não tenho uma coisa que mais importante que as outras. Sim. Tem, sim. Conjunto, né? Para ser um lutador completo, você tem que estar
você tem que se melhorar em todas as áreas. Não adianta você ficar bom em uma e fraco nas outras. Sim. Então, Senão nunca fica... teve senão você consegue raspar e cai por cima, mas você é finalizado, sabe? Então, não tem uma coisa assim que se sobressaiu, não. Entendi. Qual foi o teu treino mais difícil e a tua luta mais difícil, assim, Roger? Cara, meu treino mais difícil é muito difícil, sabe? Selecionar um, porque, já treinei com tanta gente super dura, super bom, que então, assim, ainda mais, eu acho que na minha formação foi quando eu tinha muito mais dificuldade nos meus treinos, né? Acho que uma vez que eu alcancei que eu peguei a preta, cheguei no nível lá na frente, apesar de, claro, ter treinos super duros, mas eu já estava bem avançado, então dali, assim, ninguém me amassava mais. Assim, sabe, eu era pau a pau, pode perder no treino, uma coisa assim, mas esse problema que eu sofria mais nas faixas coloridas. Que eu chegava para treinar, faixa roxa, treinando com roleta, campeão mundial, sabe, tomava a massa. Então os problemas vieram na faixa colorida. Na preta, já não mais. Era o faixa preta que treinava com as brancas e voltava duro. Deixava a galera, como assim? Qual o segredo desse cara? O que ele faz diferente que eu não tô fazendo? Muita gente procura essa receita aí até hoje. Com certeza. Cara, e o que realmente te motivou a ser esse campeão que você se tornou? O que gerou? Que me motivou. Qual foi o gatilho? Foi o gatilho quando eu fui lá no sul visitar meu tio Hillion. Que quando eu cheguei lá, aí que eu realmente vi o que é ser um Gracie. Que até lá, um Gracie vivendo do jiu-jitsu. Até lá eu nunca tinha presenciado isso pessoalmente, diariamente, durante um tempo. Eu já tinha, claro, já ido para academia com tio, com primo, mas assim, essa vida diária, quando eu fui lá no meu tio, eu morava na casa dele. E no Rio, meu pai não tinha academia dele, tava, como eu falei, estava mais afastado do jiu-jitsu, eu não ia junto com ele para academia, ele nem treinava muito. E a minha mãe não treinava, então eu não sabia o que é um Gracie, dono de academia, treinando, dando aula, essa vida, essa rotina diária. Então eu cheguei lá no meu tio Hillion, a gente acordava, tá de férias, não tinha que estudar, aí com o Rolly estava lá, a gente acordava, ia na cachoeira, dava uma corrida, ia para academia, treinava. Ia almoçar, discutia coisa de treino, jiu-jitsu, dar uma descansada, voltava para academia para treinar. E à noite a mesma coisa, conversava rotina. Um pouco, isso aí, eu me vi e falei, caraca, aí no dia seguinte a mesma coisa. Eu já ia dormir querendo, sabe, pensando, no dia seguinte. Repetir. Exato. Então, essa foi a primeira vez que eu me vi assim, caraca, ser um Gracie é isso. Eu falei, é isso que eu quero. Aí foi quando eu voltei, sabe, já determinado. Falei, voltei já falando isso mesmo, é isso que eu vou querer para minha vida. Vou treinar, vou ser campeão e dali para frente. Mas a tua carreira em si foi uma consequência do dia a dia ou foi uma coisa que você já desenhou na tua cabeça? Eu sei porque quando eu decidi entrar nesse mundo de atleta, eu já decidi, eu falei, vou ser o melhor. Falei, vou ser o melhor lutador do mundo. Botou na cabeça? Botei na cabeça, falei, é isso que eu quero. O meu objetivo é ser o melhor lutador do mundo. Vou treinar, vou chegar lá. Eu comecei a olhar para os exemplos de dentro da família. O meu avô Carlos, o Hélio, o Carson, né? O Hollis, o Ricks, eu falei, eles chegaram lá. Eles quiseram. Eu falei, sou Gracie, é isso que eu quero para mim, vou ser o melhor que tem. Aí quando você chegou a ser campeão na primeira vez, você falou assim, vou continuar ou... Eu não era o melhor do mundo, Você já era, né? Não. Não, Não era nada. Sim, só foi o campeão. Sim. Mais um. E ainda mais naquela época. O primeiro mundial que eu lutei, eu perdi na final pé de pano. Aí o segundo que eu lutei, eu fui campeão no meu peso e teve aquela luta do jacaré do braço. Mas independente do resultado, a luta foi dura. Sim. Então, que melhor isso que a luta é dura. Não. E as lutas anteriores também, até chegar à final. Um monte de luta dura.
Eu também queria provar, então. Pô, algumas eu finalizava, as lutas eu ganhava por 2 pontos, uma vantagem, era mó briga. Eu falei, pô, isso aí não é ser o melhor. Então, na sua concepção ali, naquela época não tinha ali. Eu preciso nada. Realmente mostrar uma supremacia. Tá duro, não peguei o cara, pô. Se eu não peguei, não sou o melhor. Pô. Sim. Então, eu só sou melhor se eu finalizar. Sim. Então, ali eu estava longe do meu objetivo ainda. Sim. Falei, tem muita coisa que eu preciso melhorar para conseguir realmente ser o melhor. Sim. Então, assim, sabe, aquelas lutas ganhando, perdendo, aquelas do Jacaré, não importa. A luta foi dura. Sim. Então, não é suficiente. Estou longe de ser o melhor, longe. Mentalidade braba. Consolidar não tem vantagem, não tem... Porque tem muito cara que chega, meu irmão, fui campeão mundial, é isso aí, tá bom. Mas você não é o melhor. Pois é. Você foi campeão mundial. Sim. Apenas pegou um títulozinho ali e acabou. Não, você foi campeão mundial. Sim. É o mérito do caramba. A gente não está diminuindo, a questão é apenas mais um ali dentro de um grupinho. Exatamente. Você não é considerado, pô, tem esse aqui, cara. Se você ganhou por um, sabe? Se você não conseguiu dominar o teu adversário, você não é o melhor. Pô. Se foi uma luta muito dura e você ganhou por uma vantagem de ponto, ou que seja, vantagem, você foi melhor naquela luta. Naquela situação. Naquela situação, pô. Sim. Então não é que você é melhor que ele. Você pode ser um pouco melhor, mas se você vacilar, você perde. Sim. Você tem que ficar atento. Exato. Pô. O melhor é quando você luta e finaliza todo mundo. Não tem dúvida. É aquilo, né? É você ser e se manter, né? Eu fui campeão. Você foi. Ser e se manter e evoluir. E evoluir. Essa é a questão. Esse é o diferencial que, porra, cara, acho que são pouquíssimos que conseguem manter até uma rotina de constante melhoria e não 1, 2, 3 anos. Cara, o Roger, pelo menos ali do primeiro título, mais ou menos 10 anos, né? Um pouquinho mais. É muito tempo, cara. Muito tempo. Do último título? Não, do primeiro ao último, digamos assim, é mais ou menos um tempo de 10 anos, né? Então, é muito tempo, cara. É tipo assim, é o tempo básico de a formação de um branca para preta. É tipo, o cara chegou na branca, viu o Roger ser campeão, peguei a faixa preta, estou vendo o Roger ainda continuando a ser campeão. Mas o que é interessante é o seguinte, né? Quando se fala do Roger, é da forma como ele se manteve. Sim. Como ele se manteve. Sim. Não foi pegando todo mundo. No básico do básico, parceiro. Ainda tem esse pequeno, grande detalhe. O cara, entendeu? Ainda tem essa questão que muita gente fala, o cara ganhou ali, foi tanta... Mas como ele ganhou? Essa que é a diferença, né? Como é que ficou esse lastro? Não, porra, pra mim, nas minhas aulas, eu sempre falo, irmão, sempre o cara pensa, mas tem essa... Cara, faz o básico. Mas isso aqui... Cara, olha só. Vai no YouTube, dá uma olhada nas lutas desse cara aqui. E você vê, tudo que tem na aula é o que ele faz. Você vai me dizer que não funciona? Exatamente. Pô, desculpa, mas contra fatos não tem argumentos, entendeu? Desculpa. Roger, para você, qual é a visão assim de uma escola de sucesso? Você ter várias unidades de média, uma média pequena, uma grande estruturada? Qual é? Cara, isso aí eu acho que é uma pergunta muito relativa. O que faz uma academia de sucesso? Acho que várias coisas podem fazer uma academia de sucesso. Depende de que lado você está olhando. Uma academia cheia de aluno, você pode pensar, essa academia é uma academia de sucesso. Uma academia cheia de aluno campeão, com pouco aluno, você fala, essa academia é uma academia de sucesso. Uma academia com número médio de alunos, com uns 3 alunos campeões dessa academia de sucesso. Acho que isso aí é relativo. Melhorando a minha pergunta aqui, desculpa interromper, Roger, sua visão de uma academia de sucesso? Cara, eu acho que uma academia de sucesso é uma academia um pouco além da média, né? Qualquer coisa um pouco além da média, você pode dizer que você alcançou um diferenciado, você alcançou um sucesso, né? Isso, acho que uma academia igual todo mundo tem, você não pode falar que é sucesso. Então, acho que qualquer coisa que você consegue que seja um pouco além da média é um sucesso que você conseguiu, que é além de muitos outros que tentam. Acho que aí tem vários fatores que podem determinar o que é uma academia de sucesso. Não é todo mundo que consegue fazer vários campeões. Não é todo mundo que consegue ter muito aluno.
Não é todo mundo que consegue ter várias academias, sabe? Aí tem vários fatores que podem determinar o que é uma academia de sucesso, mas qualquer coisa além da média é uma coisa de sucesso. Não, de uma certa maneira, sim, faz sentido. Agora, Roger, para você, né, isso aí também até é uma curiosidade minha pessoal. Para a pessoa aprender jiu-jitsu, né, tu acha que o que é mais importante? Ela aprender as técnicas, vamos supor, para ficar mais didático, né? Aprender uma técnica ou aprender o conceito da técnica, onde, pelo menos para mim, ela fica mais livre para poder adaptar conforme a situação ali física. Mas bem no começo? Não, eu acho que de qualquer nível, basicamente, assim, de um resumo. A não ser que você queira dividir do iniciante. Não, porque assim, o iniciante não sabe nada. Sim. Então ele tem que aprender um monte de coisa ainda para botar qualquer tipo de conceito dentro. Ele tem que saber como é que passa a guarda. Sim. E sabe, pelo menos umas 2 passagens ou 3. Técnicas para conseguir, sabe, ele vai por um caminho, ele não consegue, aí faz o quê? Outro caminho. Né? Porque só um caminho, só escalado não vai dar. Então ele precisa de uns 3 caminhos. Aí isso em qualquer posição, em qualquer situação. Você está por baixo, vou tentar reverter o jogo, vou tentar raspar o meu adversário. Então você joga ele para um lado e não conseguiu, e aí? Sim. Aí, sabe, tem que ter algumas armamentos. Variações. Então, acho que o começo você precisa aprender a técnica. E depois você começa a botar a técnica. Uma vez que você sabe, aí que entra, você aplica a combinação da técnica. Aí que entra o conceito. Sim. Uma vez que você tem uma ideia do que fazer, algumas opções, aí você entra o conceito. Sim. Mas você precisa ter essas opções para fazer. Então, acho que o conceito vem um pouco à frente. Um pouco mais pro avançado, né? Sim. Que até fica mais fácil o entendimento para ele, que ele já sabe pelo menos algumas técnicas. Sim. Para você, qual os outros estudos um praticante de jiu-jitsu ele pode ter fora do tatame, assim, que possa ajudar ele no jiu-jitsu? Uma pessoa, depende, uma pessoa normal, nada, treino. Não tem nada que se compare ao treino e o desenvolvimento da técnica. Nada pode se comparar a isso. Nada que você vai fazer fora do tatame se compare ao que você possa fazer dentro. Essa pergunta é muito boa porque eu ouço muita gente, eu dei uma corrida, meu gás está horrível. Eu tô correndo, tô fazendo não sei o quê. Eu sempre falo, né? Cara, é óbvio que você vai pegar o condicionamento, né? Você está mais à frente de pegar um condicionamento do que um cara que está parado. Mas o gás do jiu-jitsu é o gás do jiu-jitsu. Não muda nada. Você pega um cara que acabou de ganhar a medalha de ouro na Olimpíada, nunca treinou na vida, bota ele no tatame com kimono e em 3 minutos ele está botando os bofs para fora, pô. Porque não é o condicionamento físico, é você... Porque a quantidade de energia que ele vai usar, a força que ele vai fazer naqueles primeiros 3 minutos, ninguém consegue manter aquela intensidade por muito tempo. Eu acho que isso que as pessoas não entendem. Não é corrida, você aprender a se dosar na luta. Isso só vem na prática. Você pega o melhor, o cara mais forte do mundo, pô, que acabou de ganhar o título de homem mais forte do mundo. Você bota ele dentro do tatame, em 5 minutos ele não consegue nem levantar o braço, pô. Porque ele vai fazer tanta força naqueles 5 minutos que não sabe, a intensidade vai ser tão grande. É a coisa que ele mais acredita que é a força. Exatamente, pô. Então não é a força, não é a técnica, o gás. É você aprender a se dosar. E o gás, nada se compara ao gás do treino, da prática, nada. Nada que você consiga fazer se iguale ao gás do treino em si. E a galera insiste nisso. Não, tem coisas que, sabe, você ajuda, mas você é um adicional, mas não se compara. Sim, é porque até é uma situação que fica complicado porque a pessoa, ela acredita que tipo, eu preciso ficar forte. Tá, cara, mas vamos supor, na musculação você vai fazer uma sériezinha que vai durar uns 30 segundos. A luta dura, sei lá, 5, 10 minutos. Você vai conseguir fazer essa força que você faz 30 segundos por 5, 10 minutos? Cara, a coisa que eu mais escuto das pessoas falando, vamos treinar, eu sei, eu tô muito fora de gás, deixa eu ir pra academia, deixa eu fazer uns exercícios antes
para me, sabe, para ganhar um condicionamento, ganhar um gás, até eu vou lá. Cara, vejo por mim, se eu tô fora de forma, sabe, tem várias fases na minha vida que eu fiquei completamente fora de forma. Não várias, muito poucas, completamente. Então, eu quero voltar a entrar em forma. Tu acha que eu vou pra academia levantar peso? Sim. Eu vou pro jiu-jitsu treinar, pô. Sim. Não tem nada que eu quero entrar em forma. Eu vou direto pro tatame treinar. E é lá que eu vou entrar em forma. Sim. Não vai ser fazendo mais nada. Vou sofrer porque eu tô sem gás? É claro que eu vou chegar lá, em 5 minutos eu vou estar cansado. Sim. Mas é a persistência de eu dar todo dia, voltar a treinar. Daqui a 10 dias, 15, meu gás está lá em cima. São os altos e baixos da vida até, né? Que a vida tem. O que mais acontece, não, calma aí que eu vou malhar. Eu vou malhar e depois eu vou voltar. Ele acha que forte ele vai conseguir manter o gás que ele precisa para ter no treino. E é todo... Não mesmo. Meu irmão, é surreal, isso é o que mais acontece. Eu costumo eu falo, cara, você precisa de uma atividade, não confunde a musculação ali, embora você tenha uma atividade, você vai precisar dela, mas atividade é uma coisa bem lúdica. Se você vai para musculação, você gosta de musculação? Musculação, né? Sim. Eu acho chato, particularmente. Eu vejo muita gente reclamando de musculação. Pô, eu vim aqui para treinar jiu-jitsu para vir procurar atividade lúdica. Então, não confunda a musculação. Ela é uma atividade para quem gosta, né? No geral, porque acho que o pessoal mais... Passa a ser uma atividade. Mais achata na musculação é a rotina. Ele fica fazendo toda aquela movimentação repetitiva. É muito repetitivo. E no jiu-jitsu não tem isso. A aula pode ter uma estrutura fixa, mas o conteúdo ali não é. Sempre vai ter uma coisa diferente que você vai aprender, que você vai anotar, acho que o principal que você vai observar. É que no jiu-jitsu você tem que estar 100% atento no que está acontecendo. Sim. Senão você perde. Exato. Então o seu foco é 100% no que está o que você está fazendo. Sim. E a musculação não. Você malha pensando em casa, você malha pensando em outra coisa. Você acaba de fazer sua série, você pega o telefone, e fica ali, e viaja e volta para fazer mais uma série. Sim. Então o jiu-jitsu não, o seu foco é 100% daquilo que você está fazendo. Isso não... Quase que é uma meditação. Isso sai do monótono. Sim. O jiu-jitsu, os 30 minutinhos que tu faz na maromba lá, se não for uma coisa bem cadenciada, mas eu acho que você não vai sair da maneira como você sai do jiu-jitsu durante esses teus 30 minutos. Sim. A sensação de você se sentir relaxado, de dever cumprido, de você se isola praticamente do mundo, né? Você fica pensando no passo a passo, no passo que você tem que dar na frente, que você tem que estar à frente do teu parceiro de treino, Sim. do teu adversário. Então, é muito maneiro. Agora, Roger, você hoje, né, já é dono de escola, já consagrado e tudo mais. Para você, é realmente importante o aluno, né, ou até mesmo já o cara já faixa preta, ele saber sobre a história do jiu-jitsu? Para poder até mesmo... Fala ser importante. As situações, elas não serem esquecidas? Cara, saber se é importante que ele deve aprender, não. Acho que se você vai fazer... Uma questão opcional, né? Sabe, qualquer outra arte marcial, você não precisa saber a história. Você precisa saber aprender a arte que você está aprendendo. Sim. Eu acho que quanto mais envolvido você está naquilo que você faz, mais interesse você tem. Inevitavelmente, você acaba aprendendo da história, né? Acho que isso aí vem... como consequência, mas se é importante, se ele tem que aprender, tem que não tem que. Sim. Ele tem que aprender a técnica, a arte que ele está aprendendo. Isso é importante. Acho que a noção da história, quanto mais você está envolvido naquilo que você faz, mais interesse você tem, como eu falei. Então, sim, você vai se aprofundando. Sim. Roger, como foi para você o Bochecha ultrapassar o seu número de títulos pela IBJJF? Eu sabia já, antes dele ultrapassar, eu já sabia que ele ia. Ele alcançou os mesmos títulos que eu, super novo, e eu parei de competir para me dedicar mais ao MMA. Então, eu já sabia já. Quando ele ganhou o 10º título dele, eu já sabia que ele... Antes dele ganhar, já, na real. Eu já sabia que ele ia me passar.
eu fui assistir o filme ou documentário, eu sempre faço essa confusão. Documentário. Eu diria documentário. Documentário. E, pô, aonde é que eu acho o teu documentário? Tem uma edição final. Tem Maravilha. dois, tem um longo de 1h30 e tem um outro de 15 minutos. Isso já está em alguma plataforma? Tem no Vimeo. No Vimeo. Mas a gente está dando a edição final. Porque ficou essa pergunta aí no ar, né? Cadê o filme do Roger, o documentário do Roger? E eu acho que muita gente... Nada a ver com essa edição final em relação à Bochecha, que você fez uma comparação aí, mas... Não, acho que são duas coisas diferentes. Bochecha... Eu não vi o documentário dele, mas tenho certeza que ele merece ter uma história fantástica aí no mundo da luta também. Não, é que ficou, na verdade, a pergunta... Porque todo mundo assiste o documentário do Bochecha e cadê o do Roger? A gente está tentando botar numa plataforma grande, tipo Netflix, uma coisa dessa. Maravilha. Aí vai chegar, tá chegando. Maravilha. Merecido então, também. Eu vou cobrar, que eu tô ansioso para assistir isso aí. Tem algum treino nosso lá, Roger? Melhor não. Pois é, eu ia fazer a pergunta, te favorecendo ou favorecendo ele? Exato. Eu acho que é difícil registrar algum momento desse aí. É uma ceninha, né? Pô, tô tentando um framezinho. Quando acontece algum movimento bom, todo mundo, eu falo. Aí eu lembro aquela cena do Tropa de Elite que o baiano fala: o morro tá muito tranquilo. Calma aí, o morro tá muito tranquilo. Então, fica essa alegria de faixa branca. De momento. De momento. Sabe aquela alegria de faixa branca? É tipo aquela situação, né? Tu chega lá, aí, o cara sempre te amassa, aí vamos supor que você passa a guarda dele e tu chega ali. E agora? O que eu faço? Que tipo, uma área nova, você nunca chegou. Exatamente. Doideira. Aí realmente tem a mentalidade de faixa branca, né? Que tu vê ali que realmente ele trava. E não sabe o que fazer. Você sabe, mas aquela pessoa você não sabe. Mas por mais que você tente, você fica com medo. Dá um medo. Tô na boa aqui, mas eu posso ficar. É a corda bamba. Chegar aqui. É literalmente a corda bamba. Você tá ali, você tá com medo de dar um passo à frente, desequilibrar e cair. Essa é a situação que o Roger Gracie te coloca aí, pra quem já lutou e já treinou com ele. Oportunidade de poucos. E Roger, qual foi o seu título assim que você considera mais difícil e importante que você conquistou? Cara, acho que o campeonato mais difícil fisicamente que eu lutei foi o ADCC 2005, disparado. Fisicamente foi super difícil, que teve muita luta muito dura, e muita luta foi pro overtime. Sem kimono fisicamente é mais difícil que de kimono. Te exige mais fisicamente. Então, mais difícil foi aquele campeonato, com certeza. O mais marcante, de repente, assim, lá pelo... Difícil, ou foi a DCC 2005 ou o Mundial 2009, que eu consegui finalizar todo mundo, né, na montada. Acho que esse, de repente, foi o mais... minha melhor atuação. Mas aí você falou uma situação que me deu uma curiosidade agora. Quando você falou finalizei todo mundo da montada, é uma coisa que você desenhou ou apenas aconteceu? Não aconteceu, não desenhei nada. Aconteceu. Foi indo. Legal. Já ia pedir a receita. Pois é. Não, mas, o cara quer, né? Não, porque o cara fala, não, preciso ser o seu. Eu falei, então... Montado não tem mais para onde ir. Então tem que finalizar daqui. Então aproveitar essa curiosidade aqui e tirar logo, né? Tu chegou a lutar quantas vezes com o Jacaré no ADCC? Foi uma só? Uma só. Foi a final, né? Isso, lembro. Final história. Muito boa. Muito boa. Vibrei muito. Roger, quem é o nome da família Gracie hoje para substituir assim você? Que você vê, você fala, esse cara aí vai longe. Olha, eu não gosto dessa palavra substituição, né? Mas eu acho que o Rairon é o que tá mais presente. Na família, assim, disparado, que está à frente. Está na marrom ainda, mas já está dando vários sinais que, sabe, tem tudo para
chegar longe. Isso aí, gosta muito de treino. Tomando, como é que é? A sopa de gola de kimono. Meu irmão, o bicho tá... Gosta mesmo. O cara gosta. E pergunta, tu treina com Estudioso. ele. O quê? Tu treina com ele, se tu ganha uma posiçãozinha, ele, no final do treino ele tá no teu cangote pedindo pra tu repetir de novo, pedindo pra... Faz de novo. Tenta aí. Isso é bom, cara. É humildade. Meu irmão, não deixa tu ganhar nada. Pode até ganhar, mas ele vai te sugar depois. Nada mais do que justo, né? Não. Se o cara é melhor do que você, não, aí tu vê... porque ele é melhor. Aí tu vê quando o cara tá focado ali, o cara não deixa passar nada. Fazendo o relatório dele. Todo dia tem um relatório. Dei mole pra fulano de tal, na posição tal. Aí tem um caderninho? Não, mas tá, ele não, deve porque ter o eu já tive próprio alunos que tem relatório. caderninho de Mas estudar, ele deve ter, porque a anotar. atitude Esse dele é é o caderno exatamente... mental, caderno mental. É exatamente do cara que tá focado, não tá deixando passar nada. Então, pô, doideira, o bicho tá bem focado mesmo. E Roger, você tem algum arrependimento na sua carreira que você poderia ter feito alguma coisa diferente ou não? Nenhum, nada. Eu acho que tudo que aconteceu, Tinha que acontecer. do bom e do ruim, me ajudaram a ser quem eu chegar onde eu cheguei. Então, não dá para me arrepender de nada, não. Talvez eu pudesse ter treinado mais. Mas, assim, arrependimento... assim, não tem arrependimento nenhum, não. Sim, legal. Maduro. Na verdade, Roger, a tua situação de... Hoje, depois do MMA ali, do UFC, você pensou alguma vez em voltar? O que... Não, porque eu já estava ali, eu já estava no final da carreira, né? Eu acho que quando, depois de 2010, que eu decidi parar de competir no jiu-jitsu e me dedicar ao MMA, que assim, se parar para ver, eu acho que eu fui o único atleta que fez os dois, né? Não tenho nenhum outro que lutava jiu-jitsu e MMA, nenhum. Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, e eu sempre fiz isso, pô. E a minha primeira de MMA foi em 2006. E, pô, até 2010 eu continuei lutando jiu-jitsu. É verdade. Então, e assim, em alto nível, ganhando. Nenhum outro atleta do jiu-jitsu, nenhum, fez isso. Porque é muito difícil, pô. Você se dedicar para os dois, você treinar as duas modalidades. Ninguém consegue, pô. Ninguém consegue. E eu consegui. Só que chegou a um ponto, começou a pesar um pouco, e assim, MMA, que aí eu comecei eu tive que tomar a decisão. Porque também, se eu quisesse alcançar alguma coisa no MMA, eu teria que me dedicar integralmente. Então, pelo fato de eu estar ainda competindo no jiu-jitsu, estava influenciando negativamente no MMA, que eu não estava conseguindo me dedicar 100%. Então, chegou um ponto que eu falei, pô, já estou, 2010, já é o 10º título, já lutei com todo mundo várias vezes. Fala agora, então, nesses últimos anos da minha carreira, eu vou dar esse tiro e me dedicar 100% ao MMA. Aí que eu decidi ir. Só que meu coração nunca estava muito ali no MMA, nunca amei muito, não. Então, de repente, perguntar se eu me arrependo de alguma coisa, acho que a única coisa, não é um arrependimento, mas que eu poderia ter feito diferente. Se eu voltasse atrás, eu faria o contrário. Eu deixava o MMA de lado e ficava no jiu-jitsu. A única coisa que eu acho que eu faria diferente, porque eu sempre amei jiu-jitsu, sempre amei lutar. Isso era a minha paixão, onde eu me dedicava integralmente. MMA não. E por causa disso, afetava no meu condicionamento físico para o MMA. Porque fisicamente é muito mais puxado, né? Uma luta muito mais rápida. Então, você tem que se dedicar... mais fisicamente. A preparação para a luta tem que ser igual ou maior do que o jiu-jitsu. E então, pelo fato do meu coração assim, nunca estar muito no MMA, na hora do treino, assim, eu nunca me dedicava, mas 100% como eu devia, não. Não como era. Tanto é que, porra, cansava, né? Várias lutas eu cansava. Então, Deus nos acuda. Aí eu fui no MMA, mas aí eu vi que não era muito isso que eu quero, muito não. Aí, tanto é que eu não lutei tantas vezes assim. Sim. Aí fiz a última luta no ano. Aí já estava mais velho também, já estava com 36, falei,
vou parar já, tá bom já. Tiro tá Aí muito eu me curto pra aposentei. tentar. Aí eu fiz aquela última luta com o Bochecha pra finalizar, que a gente tinha empatado antes. Aí parei. Mas isso aí tá uma questão exatamente pra galera avaliar um pouco mais a questão quando se trata de Roger Gracie, né? O cara ao mesmo tempo tava lutando MMA em alto nível e competindo no jiu-jitsu em alto nível. Pô. Então isso é um outro detalhezinho pra gente saber de quem a gente tá falando. O nível é alto. O nível é altíssimo, então exatamente. Agora, Roger, né, acho que meio que a gente um pouco tocou nesse tipo de assunto, né? Mas qual o conselho que você tem para dar para essa molecada que está começando, né? Ou já está nas faixas já coloridas, já se destacando e tudo mais? Qual o conselho que você pode dar para eles, assim, para eles... É isso aí mesmo? Vocês precisam se acharem já os melhores? Ou realmente precisa mais? Que tipo de conselho? Como assim, se achar? Porque o que eu quis perguntar com isso? Porque tem muito cara que chega na faixa azul, roxa, marrom, e já começa a se achar, ou pelo menos desenhar um personagem como já se fosse o melhor, certo? Então, você que é o melhor, qual conselho que você pode dar para eles? Que, tipo assim, a mentalidade deles está correta, ou eles precisam mudar alguma coisa? Não, você não pode se achar o melhor se você não for, né? Sim. Aí é arrogância. Sim, é isso que eu tô te falando. E a questão não deixa de ser arrogante. Vai tomar a lição de humildade. Fica humilde e vai treinar. E faz o plano. Legal. Só ficou um detalhezinho ali, Roger. Eu lembro da sua parte lá do treino pro MMA. Eu lembro que o fator equipe também faltou muito ali para você. Lá em Londres eu era muito sozinho nesse sentido. Acho que o jiu-jitsu eu conseguia fazer o meu treino, né, que eu fazia, mas o MMA muito não. O Bruno, para ter uma ideia, uma das vezes que eu fui para Londres, eu acho que foi a única, eu acho. Eu fiquei ajudando o Roger lá a treinar. Eu fiquei tão bem preparado fisicamente, eu voltei e fiz meu primeiro MMA. Então, ou seja, cara, exige de uma quantidade assim de gente, de material humano para você treinar absurda. Que eu lembro que tinha uma galera e mesmo assim o cara se esgota tanto pro MMA, ele fica tão ali no limite dele, né, que pro cara poder lutar, como ele falou, como o Roger falou aqui, o treino, a luta eu acho que é o dia de férias, praticamente. Então, cara, meu irmão, é doloroso. Admiro quem tem a cabeça ali para lutar MMA, meu amigo. Foi dias dolorosos. Dolorosos. É essa questão que eu queria ressaltar também. Você fez a situação da pergunta sobre o conselho, né? Roger, hoje você é um dos maiores competidores, supostamente aposentado. O que é necessário para ser um faixa preta, ter um grande título, ser um grande embaixador assim do jiu-jitsu, como você é hoje, né? Dificilmente... acho que isso que a gente está falando no começo é a dedicação, é a persistência. Acho que isso é o principal. Mas sem isso não tem fórmula milagrosa. Eu acho que, complementando aí o que você falou também, eu acho que combina muito com a sua postura, é a humildade, né? Você é um cara que é muito tranquilo, assim, você não... o cara é educado, é um gentleman, né? O Roger, quem conhece o Roger, o cara é um lord inglês. É isso. Ele foge um pouco daquele perfil, né? De lutador. E a galera... leigo, né? Eu sempre falo do leigo porque a galera tá mudando, né? Tem uma visão do lutador de jiu-jitsu, né? O cara todo fortão, todo... E ver o Roger,
Ah, ele é o Roger? Tipo, é mesmo? É, e fica nessa situação. Engraçado. É tu. Sou eu? Sim. Ah. Não, você perguntou? Mas você falou da bandeira. Da? Bandeira. Da troca de bandeira. Ah, sim. Roger, a situação em relação hoje, cara, tem muito jovem que é talentoso, né? O jiu-jitsu está se tornando cada vez mais um esporte, né, profissional, né? E tem muita a questão ali de qual é a sua visão em relação à troca de bandeira, porque o cara às vezes, né, ele tá ali, tá seguindo uma carreira e às vezes, muitas vezes a academia ali não pode dar o suporte. Qual é a sua visão em relação a isso, assim? Cara, acho que tudo depende, né? Eu acho que você pensar na visão do atleta, ele sempre tem que buscar aquilo que ele acha melhor para ele, né? Eu acho que essa troca de bandeira é sempre complicado. Antigamente, existiam poucas academias. Todas as academias que existiam, as academias grandes, conseguiam oferecer tudo que o atleta precisava em relação a treino. Enfim, tudo que ele precisava estava ali dentro da academia, né? Ele não precisava trocar de academia para ter treino melhor. E a academia já tinha muito, as academias grandes. Então, só que hoje em dia tem tanta academia e assim, realmente tem... Se você treina numa academia pequena que não consegue te oferecer aquilo que você precisa para você alcançar os seus objetivos, o que você vai fazer? Vai ficar ali? Não, óbvio que não. Você vai sair, você vai buscar um lugar que sabe que você vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Então, é diferente do que era antigamente. Eu acho que hoje em dia tem muita academia e não todas são grandes. Então, acho que assim, é complicado, é difícil. Tudo depende de como as coisas acontecem, óbvio. Mas eu acho que hoje em dia tem uma troca de atletas, sabe, não uma troca, mas uma mudança, né, que você fala de bandeira, é muito maior que antigamente não tinha, porque antigamente não precisava. Mas hoje em dia, se um cara que treina na sua academia na Holanda, o cara quer ser campeão mundial, ele ficou naquela academia até a faixa roxa. Ele não vai conseguir ser preta campeão mundial ficando lá, tem que sair, né? Então, sim, isso não acho uma coisa tão ruim. Como eu falei antes, tudo depende de como as coisas acontecem, né? Como é feito. Mas não vejo essa troca de bandeira uma coisa só negativa, não. Porque tudo é uma questão da relação dele com o professor, né? Acho que a bandeira fica uma coisa assim, mais secundária. E se você realmente acha que você ficar onde você está, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, você tem que mudar. Sem dúvida. Sim. Roger, qual o seu projeto de vida assim no jiu-jitsu após a sua aposentadoria? Eu acho que agora meu projeto de vida no jiu-jitsu, assim, acho que uma resposta simples, não resposta simples, mas é mais o objetivo das academias, de professor, de formar uma equipe, de ter várias academias. Eu tenho uma associação, de fazer, sabe, associação da melhor maneira que eu posso. Acho que isso é o meu objetivo. A minha associação são meus alunos que se formaram comigo, era faixa preta e ficaram afiliados a mim. A maioria das academias são assim, então eu quero dar o melhor suporte para eles que eu consiga. Esses são meus alunos, eu quero ver todo mundo que está comigo crescer. E a minha academia, meus professores, meus alunos, quero montar outras academias, quero conseguir expandir o máximo que eu puder, nesse sentido. Você tem mais alguma perguntinha para o... Sem posição, ele não vai passar posição aqui, não. Esquece. Posição... Não vou cair nessa armadilha. Agora, uma pergunta que até que ficou faltando. Para você, o jiu-jitsu é para todos? Claro, óbvio. Sim. Eu tenho tudo que é tipo de aluno. Eu tenho aluno sem movimentação na perna, cadeirante, tenho aluno sem uma perna, tenho aluno cego, tenho mulher de 60 anos, tenho criança de 4, começa com 4 anos.
Então, se isso não é para todos, eu não sei quem mais está faltando entrar. Né? Tem aluno obeso, tem aluno magricelo, tem aluno de 150 quilos, tem aluno de 52, sim, sabe? Sim, tem tudo. Sim. Então, jiu-jitsu é para todos. Eu acho que é a única arte marcial que realmente é para todos. Sim. Não existe nenhuma outra no mundo que consegue englobar todo mundo. Que eu acho que a forma que o jiu-jitsu tem de ser uma metamorfose para ensinar, eu acho impressionante. Porque você pode realmente treinar o seu máximo em pé e também de joelho, ou no solo, no caso. Eu acho isso muito mágico no jiu-jitsu. Eu acho que é a arte marcial mais pura que existe. Sim. Não é uma luta mais agressiva. verdadeira, digamos assim. Não tem agressão. Você pode, claro que você não pode tirar a agressividade da pessoa, mas não tem agressão, você não precisa agredir o teu adversário. Sim. Você é o que a gente pratica quando a gente nasce. Sim. Com os nossos irmãos, com nossos pais, até com a nossa mãe, sabe? Quando você brinca de luta, quando você nasce, você está se embolando ali. Sim. Numa maneira, tem maneira mais pura que você, sabe? Que duas crianças brincando. Sim. Então isso é o jiu-jitsu, só que na maneira técnica. Com certeza. Isso aí que ele falou é muito interessante. O jiu-jitsu ele é uma coisa assim tão natural, né? É um esporte que você vê família treinando. Você vê família. Você brinca com a sua filha. Sim. É um esporte. Assim, e você pode dar o seu máximo. Você pode tentar dominar e finalizar a outra pessoa o máximo que você puder. E você sai dali se abraçando, se beijando. Sim. Não existe nenhuma outra luta marcial que você vai sair ali se abraçando e se beijando. Onde você consegue dar seu máximo, não machuca. Você vai querer, ainda... qualquer outra coisa você vai querer ali agredindo o outro. Sim. Pô, imagina fazer boxe, para nocautear o outro. Sim. Você sai dali se odiando. Sim, sim. Você não quer nem se ver. Com certeza. Verdade. O Roger, as posições eu vou guardar para depois, mas vou aproveitar o convite aqui para convidar o Maurição, contar um pouquinho aqui da história dele, aproveitar esse convite. Tenho certeza que ele virá com o maior prazer. É isso. Roger, só agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de ter você aqui com a gente, né? Já que não deu para eu te amassar, pelo menos eu vou tomar um pouco aqui do teu tempo. Obrigadão. Bruno, fala mais alguma coisa? Não, só agradecer a presença do Roger, que, cara, é um cara pra mim que simboliza basicamente o jiu-jitsu pra mim. É o cara assim que, meu irmão, jiu-jitsu que se você quer aprender de forma simples, é só olhar ele e tá ponto final. Exatamente. Que o resto é mais firulinha, digamos assim. Show. Valeu, rapaziada. Valeu, Roger. Valeu, Roger. Prazer todo nosso. Show.